E aí pessoal, aqui é o Aldo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer para criar um gráfico de Pareto a partir da sua tabela dinâmica, beleza? Mas antes de começar, não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Nessa minha planilha é já a parte final. Como vocês podem ver, eu tenho uma tabela dinâmica aqui com a categoria de reclamações, aqui a quantidade, o percentual e o gráfico de Pareto a partir desses dados. Gráfico de Pareto é aquele gráfico do 80-20, ou seja, 20% das categorias são responsáveis por 80% do resultado. O que quero dizer com isso? Foca nas categorias que representam 20%, que elas vão gerar 80% dos seus resultados. Você não precisa atacar todas as categorias, tá ok? Então, quando a gente vê aqui, olha, no gráfico de Pareto, que seria esse, mais ou menos até aqui, que dá 80%, você ataca nessas 4 categorias. Nesse caso aqui não deu 20%, porque são poucas categorias, mas se você tiver muito mais categorias, vai dar certinho. Aqui eu coloquei poucas para facilitar o entendimento, beleza? Então a gente vai fazer esse gráfico de Pareto a partir da tabela dinâmica, beleza? Então vamos para uma planilha limpa, sem a tabela dinâmica ainda, tá ok? Vamos vir aqui. Beleza, eu tenho essa tabela aqui, que tem a referência, a reclamação e a quantidade. Então aqui a reclamação, qual foi o mês que ocorreu e a quantidade que a empresa recebeu desse tipo de reclamação. A gente vai transformar isso numa tabela dinâmica e depois um gráfico de Pareto, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses dados em uma tabela. Vamos vir aqui em inserir, tabela, o Excel escolheu todo esse intervalo e ok. Pronto. Por que a gente vai fazer uma tabela? Dessa forma, sempre que eu jogar dados novos aqui no meu Excel, o próprio Excel vai entender que são dados embaixo e vai expandir a tabela jogando esses dados novos para dentro da tabela. E quando atualizarmos a tabela dinâmica, vai vir direto os dados da tabela para a tabela dinâmica. Assim você não precisa ficar toda hora indo na tabela dinâmica, aumentando o intervalo dela e tudo mais. É para deixar mais eficiente o processo, tá bom? Então, com a tabela pronta, vamos vir aqui em inserir, tabela dinâmica, da tabela ou intervalo. Esse é o primeiro passo para a gente criar a tabela dinâmica, tá ok? Com essa janela em aberto, aqui ele vai falar qual é a tabela ou intervalo dos seus dados. No meu caso aqui, é uma tabela, e é a tabela 2, tá ok? Aonde eu vou querer colocar a tabela dinâmica? Numa planilha existente ou uma nova planilha? Vou colocar aqui em nova planilha. Ok. Veja aqui embaixo que o Excel cria uma nova aba ou planilha com a parte da tabela dinâmica. Aqui do lado, como vocês podem ver, tem as minhas colunas e aqui é o quadrante da tabela dinâmica, tá ok? Então vamos lá. Se vocês lembram no gráfico de Pareto, no eixo X eram as minhas reclamações. Deixa eu pegar as minhas reclamações e colocar nas minhas linhas. Beleza. Agora a gente precisa colocar a quantidade e depois, mais uma vez a quantidade, porque essa segunda opção aqui a gente vai usar para calcular as porcentagens, tá ok? Agora, vamos vir aqui novamente na somar quantidade 2, clica nessa setinha, vamos aqui, ó, configurações do campo de valor, e aqui vai aparecer essa janela. Você vem em mostrar valores como, e mostrar valores como, nessa opção aqui que está sem cálculo, vamos clicar nela, e a gente vai procurar essa opção aqui, ó, percentual da soma acumulada. E aí a gente precisa escolher qual o campo de referência para fazer a soma acumulada. Como nas minhas linhas estão as minhas reclamações, a gente precisa colocar aqui no item base as reclamações. Então, dá 2 cliques e ok. Beleza. O Excel fecha aquela janela e já calcula o percentual acumulado aqui. Beleza? Só que uma coisa que a gente sabe, o gráfico de Pareto, ele ordena em termos de quantidade do maior para o menor. Então a gente precisa ordenar aqui, em termos de quantidade, do maior para o menor. Do jeito que está em ordem alfabética. Vamos clicar em dados e aqui na parte de classificar e filtrar, vamos escolher o ZA, que o ZA é ordenar do maior para o menor. Quando a gente clica em ZA, veja que aqui ficou ordenado do maior para o menor. Beleza. Com isso daí, agora a gente precisa criar o gráfico. Bem simples. Com a célula selecionada aqui dentro da tabela dinâmica, vamos vir aqui, ó, em inserir e vamos clicar aqui para pegar todos os gráficos possíveis. E o que a gente vai precisar é um gráfico combinado entre colunas e linhas. Então vamos vir aqui, ó, combinação. E aí a gente vai escolher o seguinte: colunas agrupadas, beleza? E na soma de quantidade vai ser uma linha mesmo.
só que a gente vai marcar aqui eixo secundário. Veja que quando a gente marca o eixo secundário, forma essa curva, que é o que a gente quer. Ok, e pronto. Temos aqui o nosso gráfico de Pareto. Agora vamos aumentar aqui e deixar ele mais bonitinho. Primeira coisa, vamos vir aqui em análise de gráfico dinâmico, né? Se não estiver aparecendo, você clica no gráfico e vai aparecer. Você vem aqui, ó, botões de campos. Vamos desmarcar. Legal, desmarcou. E vamos sumir com essas legendas. Como é que a gente faz? Clica nesse mais e na legenda a gente tira, tá ok? E a gente agora precisa colocar os rótulos de dados para a gente saber qual é a quantidade, até na porcentagem. Para quem vai ver o gráfico pela primeira vez, às vezes não vai pegar o número de cara. Nós, como analistas, a gente sabe, a gente está olhando o número toda vez, tá? Mas a gente precisa deixar claro esses números para quem vai bater o olho pela primeira vez, tá ok? Então vamos vir aqui em rótulos de dados. Veja que o Excel colocou em todos os lugares os dados. Então vamos selecionar aqui esses dados. Vamos marcar aqui em negrito e aumentar um pouco. Acho que 10,5 tá ok. Aqui também negrito, 10,5 também. Aqui negrito, 10,5. E aqui negrito, 10,5. E aqui na curva, esses rótulos de dados vamos deixar em negrito, 10,5 também. Só que a gente precisa vir aqui na linha em rótulos e colocar acima. Acho que fica melhor, beleza? Vamos aumentar aqui um pouco mais o gráfico e só vamos trocar essa cor para uma cor mais clara. Eu acho que essa aqui fica melhor, beleza? E a última coisa é colocar um título do gráfico, que aí você pode vir aqui e escolher o melhor título que você achar, beleza? Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Neste vídeo eu mostrei como fazer para criar um gráfico de Pareto a partir da sua tabela dinâmica. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. E uma última coisa, que tal aprender Excel comigo? Vou deixar um link na descrição do meu curso de Excel. E para você que chegou até aqui, vai ter um belo desconto, beleza? Muito obrigado e até a próxima.